noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Feliz demais pela honra que o pastor Marcos me deu de estar aqui para ser o pregoeiro da palavra. Tendo uma galera boa. Obrigado. Para quem gosta de falar, isso aqui é uma bênção, rapaz. Pastor Luiz, pastor Renato, homens de Deus aqui, revê-los. Neil aqui no teclado, Cadu deve estar lá na New Life, né? Gente do meu coração. E estou aqui debaixo de obediência, lógico, sempre, né? A gente aprende isso. Eu sou de Nova Vida desde pequeno, desde pequenininho. Tem algum professor da NV Kids aqui assistindo o culto? Levante a mão aí. Bem alto, assim, levante a mão assim. Eu queria convidar a igreja de Bangu, Nova Vida de Bangu, a dar uma linda salva de palmas para essa galera da NV Kids. Vocês merecem. Aí eles podem estar perguntando, né, pastor Marcos, por que o pastor logo de cara já pediu para aplaudir o pessoal da Kids, os professores? Porque eu sou fruto de vocês, ainda que não seja daqui, mas os professores tiveram muita paciência comigo, irmãos. Eu sou fruto eu vim dar uma vida desde pequeno, e ao ponto de minha mãe ser chamada no gabinete pastoral, falar assim, irmã, sabe a vara? Desce a vara nele. Tamanho era minha... Minha mãe está ali, meu pai. Deixa eu apresentar minha esposa. Patrícia, por favor, fica de pé. Pastor Marcos, desculpa, mas é a mulher mais linda aqui de Bangu, tá bom? Obrigado, amor, pode se assentar. Meu pai está ali, minha mãe, meu tio, minha tia, meus primos. Tem um pessoal de Piedade também aqui. Bira, a esposa, obrigado por vocês terem vindo. Mas como eu sou cria de Nova Vida, eu não consigo deixar de amar as Escrituras. Uma coisa que eu absorvi desde pequeno, né? Minha mãe é testemunha, tinha muitas gincanas com a palavra, e eu consegui criar esse vínculo, esse amor pela palavra. Eu vejo e creio que vocês hoje vieram ouvir algo da parte de Deus, sim ou não? Sim. Com certeza. Então, abre a sua Bíblia aí em Lucas, deixa aí no Evangelho de São Lucas, capítulo... Não vou falar o capítulo agora não, segura aí. Eu tive a graça de caminhar com muitos homens de Nova Vida que sempre externaram isso para mim, pelo menos. E acredito que aos pastores que estão aqui à frente, pastor Marcos, pastor Luiz e pastor Renato, a importância da palavra. Você está vendo esse grandão aqui, né? Esse 4 olhos aqui, grandão, magrinho, que ama a palavra de Deus. E por que eu amo a palavra e por que eu quero começar para alcançar o teu coração nesta noite? Pela importância da palavra. Jesus, quando foi conduzido ao deserto, em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele falou algo para o adversário das nossas almas. O que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é alimento. E numa dessas conversas com os discípulos, ele falou algo também sobre a palavra. João 8,32, ficou muito conhecido aí para esses tempos aí. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela é alimento e ela traz liberdade. E não é uma liberdade temporária, momentânea, ou que é instantânea. A Bíblia vai falar no versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, não é algo que você possa duvidar, é verdadeiramente sereis livres. E numa oração que é a maior oração das Escrituras, que é João 17, a oração sacerdotal, Jesus vai falar assim ao Pai: Senhor, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Então, a palavra ela traz alimento, a palavra traz libertação, a palavra traz liberdade plena, a palavra traz santificação, e a palavra vai trazer fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode estar aqui nesta noite pensando, pastor, não conhece a minha vida. Realmente não conheço, não estudei o Instagram, o Facebook, não procurei os membros de Bangu para tentar encontrar alguma coisa, mas eu sei que o Espírito Santo, que está aqui nessa noite, te conhece desde o ventre da sua mãe. E é Ele que conduz o culto, está conduzindo e vai conduzir essa hora da palavra.
Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, que a própria palavra na qual nós vamos abrir, nós vamos degustar as Escrituras, diz que ela penetra na divisão entre alma e espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Então ela vai começar e já começou a entrar no teu coração nesta noite. Que isso, pastor? Ela já está entrando, ela vai começar a entrar no teu coração. Ela vai começar a trazer fé, vai começar a trazer libertação, vai começar a te santificar, porque na hora da palavra é esse mover espiritual sobre a terra, é o céu descendo à terra na hora da palavra. Mas pastor, eu ainda não consigo acreditar nisso. Não é o pastor Domi que afirma isso. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que eu, o Senhor, velo para cumprir a minha palavra. Então, ele vai cumprir a palavra que eu só estou dissertando, só estou falando daquilo que gera no meu coração. Mas, pastor, só Deus sabe como eu entrei aqui nesta noite. A minha vida está escuridão pura. Eu não sei que decisão tomar, não sei que passo dar, eu não sei que porta abrir. Eu quero te dizer que na hora da palavra, o salmista Davi vai dizer, Salmo 119, versículo 105, que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, pastor, eu entrei aqui angustiado, cheio de dor, de angústia na alma. O salmista Davi vai escrever no mesmo capítulo, só que o versículo 50. Nos dias das minhas maiores angústias, tuas palavras preservaram a minha vida. Querido, tu já está preparado por que Deus vai fazer nesta noite? Tu já está entrando em sintonia com o Senhor? O próprio Cristo, nosso Senhor Salvador, falou em Mateus 18:18. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, querido. Tu tem que estar ligado nessa noite, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele passeia pelos 7 candeeiros, Ele passeia pela igreja, Ele está aqui nesta noite. Quando 2 ou mais estão reunidos, a Bíblia fala que Ele se faz presente. E Ele está aqui. E Ele vai fazer o que Ele me trouxe aqui hoje. Isaías capítulo 55, versículo 8, 9 e 10. A palavra do Senhor produzirá o seu efeito. Ela não voltará vazia. Ela vai produzir aquilo que Deus me trouxe aqui hoje para falar. E eu vou entregar tudo hoje, o que Deus colocou no meu coração. Porque falou comigo e vai falar contigo. Mas, pastor, o senhor não sabe como eu vim. Eu estou todo podre. Eu estou fedido, eu estou cheio de conceitos e preconceitos vindo do mundo. A palavra de Deus é o melhor remédio. Jeremias 29, capítulo 23, versículo 29. Israel! Jeremias gritando para Israel: a palavra do Senhor é como fogo. Você que entrou aqui quase apagando, sabe aquele pavio quase apagando? Olha aqui a palavra, é fogo, vai te acender hoje. Ela é como machado que esmiuça a penha, ela dá molde. Pastor, ouvindo funk, ouvindo pagode, ouvindo não sei de onde, eu não quero saber. E nós não estamos aqui para saber de onde você veio. Nós estamos aqui para te dizer que Jesus pode mudar a tua história, mudar a tua vida, e a palavra de Deus vai te moldar, vai começar a tirar. É a palavra, não é o pastor Marcos, não é o pastor Domínio, nem é o pastor, é a palavra, é trabalho dele. Por que o senhor tanto enfatiza a palavra? Um dos grandes que caminhou em Israel, o profeta Jeremias, me deu uma lição extraordinária. Eu já pensei diversas vezes em desistir. Desistir de tudo, desistir do ministério, desistir de muitas coisas, porque isso é um sentimento humano que vem sobre nós, amém? Ninguém está sujeito a não sentir isso. A grande diferença entre eu desistir e continuar a caminhada está na palavra. Que é isso, pastor? Você acha que o pastor Marcos enfatiza tanto, pastor Luiz, pastor Renato, os pastores EBD, estudo bíblico, a igreja neotestamentária sempre caminhou sobre as escrituras? Por quê? Jeremias falou: quando eu estava iludido contigo, Deus, capítulo 20 de Jeremias, o Senhor me enganou, as coisas não se cumprem. Mas quando eu penso em desistir, pastor Marcos, a sua palavra arde nos meus ossos. Aí eu não desisto. Aí eu me mantenho firme. Aí eu começo a lembrar o que o provérbio vai falar, se não me engano, Salomão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que tirar os meus olhos das impossibilidades e das ondas bravias e do vento que faz barulho e olhar para Cristo. E aí sim eu continuo vivendo o sobrenatural de Deus, caminhando até Ele. É a palavra.
Isso é para alcançar o teu coração e entender que esse momento agora aqui é extraordinário. Faz bem, você que nos ouve pela internet, e vai nos ouvir pelo canal do YouTube, valorize esse momento. E o que o texto que Deus gerou no meu coração é Lucas capítulo 6. Lucas 6 é uma história extraordinária. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ficar somente em Lucas 6, alguns versículos, 4, 5 versículos. Nós vamos dar uma olhadinha singela em Marcos capítulo 3 e dar uma outra olhadinha rápida em Mateus capítulo 12, que é a mesma história. Só que Mateus, que caminhou com Cristo, estava escrevendo para os judeus. Marcos, que era discípulo de Pedro, escreveu para os romanos. E Lucas, que era discípulo de Paulo, escreveu para os gregos. Então nós vamos fazer uma comparação rápida textual e ver que tem detalhes riquíssimos para a nossa vida hoje. E Deus quer falar com a igreja hoje. Deus gritou ao meu coração. E diz o seguinte aqui, o primeiro versículo, versículo 6 de Lucas 6. É a história do homem da mão mirrada, da mão ressequida. Sucedeu que, em outro sábado, e eu sou um cara chato com leitura, vírgula, você interpretar o texto, você fazer uma análise exegética do texto é fundamental. Sucedeu que, em outro sábado, isso quer dizer o seguinte, que ele já esteve num outro sábado, não é o primeiro sábado, conseguiu pegar? Num outro sábado, num sábado subsequente, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita, e quem gosta de sublinhar, sublinha aí direita, porque é só no Evangelho de Lucas que diz que a mão que estava ressequida ou com algum probleminha era a mão direita, e isso faz toda a diferença para o judeu. O judeu, tendo uma mão assim, ela é complicada. Aí fala, estava ressequida, versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, Senhor, obrigado, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Fecha os teus olhos, queridos. Pai, te damos graça, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por termos a liberdade de estarmos aqui para te louvar, te bendizer, glorificar e exaltar o teu santo nome. Podemos ficar aqui até o sol raiar se for preciso, porque temos liberdade e eu valorizo muito essa liberdade, porque eu sei que outros irmãos não têm essa mesma liberdade. Fora do nosso país, na janela 1040, Senhor, homens que têm que cultuar o teu nome, Jesus, e tu bem sabes, em cavernas, se escondendo de regimes ditatoriais, mas nós te louvamos pela liberdade que temos de expor a tua palavra, de louvarmos o teu nome em grande tu és, louvarmos sem se preocupar com nada, porque o Senhor nos deu essa liberdade, e te agradeço, Senhor, por isso. Que o Senhor conduza este culto como o Senhor tem conduzido desde o início até agora, Senhor, e até o final. Move da maneira que tu queres, ó Deus, eu sou um mero instrumento, faz o que tu quiser fazer, ó Pai, age como o Senhor quiser agir, porque o Senhor é o Senhor da casa. Então, Deus, que eu tenha sensibilidade nesta noite, que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor continue falando em nome de Jesus. Amém e amém. O sábado para o judeu era um sábado, o sábado é importante, assim como a sexta para os muçulmanos, assim como o cristão para o domingo. Então, o judeu tinha um valor muito grande sobre o sábado, o sabate, né? E aí, nesse texto aqui que eu quero entrar para você compreender um pouco, era uma mudança do texto bíblico que seria ensinado. Eu quero rapidamente contextualizar você. O culto hoje, nós oferecemos sacrifícios de louvor, sim ou não? Naquele tempo, para se oferecer sacrifício, tinha que fazer o quê? Ir no templo,
Sim ou não? Para ensinar na palavra, para ouvir a palavra, o que tinha que se fazer? Ir para a sinagoga. Para você ver a exposição bíblica, para você estudar. Jesus, você vai ver depois, durante a mensagem, que ele faz durante uma ida dele na sinagoga. Então, hoje nós temos a junção do templo e a sinagoga. Conseguiram compreender? No tempo de Cristo, o templo era um momento ritualista. É onde nós eram os sacrifícios, matávamos os animais, nós adorávamos o Senhor e pedíamos perdão ao Senhor. Lá no templo, era o momento. E na sinagoga era o momento de se debruçar a lei, né? A Torá e os escritos dos profetas e tudo mais. Tanto que em Lucas 4, mais um pouquinho atrás, quando ele entra numa sinagoga de Cafarnaum, Jesus pega o texto de Isaías, capítulo 61. Então, era isso que nós estávamos ali. E Jesus, mais uma vez, é isso que eu queria marcar no teu coração e já começar a trazer uma lição que eu acho fundamental dos dias modernos. Jesus poderia construir o seu ministério nos montes, porque ele adorava um monte. Ele poderia construir o seu ministério somente à beira do rio, na beira do mar, nas aldeias, nas casas, porque Jesus sempre esteve nas casas dos homens, das mulheres, da Marta, de Maria e de Lázaro. Mas Jesus não deixou de estar na sinagoga. A sinagoga era um lugar de ensino, era um lugar onde se reunia, de congregar e aprender da palavra. E se eu vejo Jesus dando uma ênfase, Lucas escrevendo que Lucas era um doutor, ele tinha uma particularidade na sua escrita, que estava escrevendo para os gregos, e os gregos eram detalhistas, ele queria enfatizar isso. E Paulo falou que ele escreve aí, por inspiração do Espírito, olha, que ele continuamente estava nas sinagogas, era a frequência dele. Que isso, pastor? Onde o senhor viu isso? Por isso que eu falei, abre a sua Bíblia, tu está aberta, né? Dá duas passagenzinhas lá para Lucas 4. Eu vou te provar que era contínua, isso era rotina de Cristo. Está aí, 4? Lucas 4? Versículo 16. Indo para Nazaré, vendo como onde fora criado, entrou num sábado, outro sábado, na sinagoga, segundo o que, irmãos? Era costume do Cristo, nosso Senhor, ir na sinagoga. E o que é a sinagoga hoje? Bangu, Nova Vida de Bangu. Eu estou só contextualizando, fazendo uma analogia. Jesus tinha prazer de estar na igreja. Ele quis deixar isso para o legado da sua igreja, para aquilo que nós hoje pudéssemos aqui estudar. Eu podia ficar no monte lá, espiritualizar, tudo ficar lá com os discípulos apóstolos, mas eu ia para a sinagoga. Era costume meu estar ali meditando na palavra, aprendendo, ensinando. Então já quero trazer uma lição para vocês, já nas primeiras linhas do versículo. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga. Você veio para o melhor lugar hoje, desse domingo à noite. Você está fazendo o que Jesus faria, querido. Você que me ouve pelo YouTube, se você não pôde vir por alguma infelicidade, alguma dificuldade, eu creio, mas não deixe de estar no próximo domingo. Porque era isso que Jesus estaria aqui. Jesus estaria aqui, estudando a palavra, buscando a comunhão, ouvindo, porque Jesus não só falava, ele também ouvia. Jesus ia para ensinar, mas também ele ouvia os rabinos falando. Então hoje nós estamos no melhor lugar. E não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Amém, irmão? Num outro domingo e no próximo domingo eu não vou estar pregando, mas eu sei que vocês estarão aqui. Eu vou estar lá em Piedade e vocês estarão aqui, porque é bom estar na casa de Deus, é bom estar aqui cultuando o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Qual o valor que nós damos a isso? Porque se você... essa era uma pegadinha que eu queria fazer com vocês. Quais são a última frase, ou o último textozinho ali, depois da vírgula do versículo 16 de Lucas 4. Olha só, Jesus ele não só ia de costume à sinagoga. Pastor, eu vou por ir. Já virei um religioso, estou aqui por estar. Jesus não ia por ir. Ele era atuante na sinagoga. Olha o que diz, e levantou-se para ler. Ele fazia alguma coisa lá. Ele não só ficava sentado, e não era como assim,
Era redondo e a pessoa central que explanava o texto, era como se fosse era uma circunferência, né, o tempo da sinagoga dos tempos antigos. Jesus não só ia por ir, ele também trabalhava para o Senhor, ele também pegava a Bíblia e falava, eu vou ensinar, pega aqui, me dá o texto, que eu vou explicar o texto. O que isso traz para mim e para você nessa noite, querido? Nós precisamos estar na casa do Senhor, sim, é o melhor lugar, sim, mas nós temos que estar ativos, nós temos que nos colocar à disposição, e o trabalho tem, e como tem. Então que o Senhor gere no teu coração nesta noite, e Ele está gerando, a palavra entra no coração entre alma e espírito, entre juntas e medulas, Ele está falando contigo nessa noite. Se você precisava de uma resposta, a resposta está aqui. Não é o pastor Aldomir, ele que me trouxe aqui para falar, ei, tu está aqui hoje, mas se coloque diante do Senhor e fala, pastor Marcos, eis-me aqui, eu quero trabalhar. Porque estar na casa de Deus não é somente ficar, é trabalhar, é ser vivo, é um corpo vivo atuante. Sim ou não? Amém, queridos? Eu vou acelerar porque eu gosto, irmão, de se deixar, pastor Marcos, eu vou embora. Beleza. Mas aí o versículo termina aqui, não. Olha aqui. Ele fazia o que dentro da... entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem. Fala para o irmão que está do teu lado, eu só vou fazer isso uma só vez. Fala para o irmãozinho que está do teu lado aí, ó. Eu sei que alguns não gostam, outros não ligam, então fui com cuidado. Fala com o irmãozinho do teu lado aí, ó. Na igreja, só tem homem. Pô, pastor, o que isso tem a ver aqui? De onde você está tirando isso aqui? O que isso tem para nossas vidas hoje? A igreja não tem super-homem. Vou ampliar ainda mais o sentido, ficar mais fácil o entendimento. Na igreja, quando eu falo homem, e nesse texto aqui, está dizendo um homem frágil, o homem que é falho, o homem que carece de misericórdia e graça diariamente. Homens que não são maiores do que os outros, que porque diante da graça do Senhor somos todos iguais. Na casa do Senhor só vamos encontrar homens. Pô, mas o pastor Marcos, ele também é homem. Mas o pastor Luiz é um homem? Mas ele é homem. Não é super-homem, nem um grande... Não, irmão, nós somos falhos. Estou errado, pastor? É aqui que é o nosso lugar. A igreja tem que estar repleto mesmo de homens falhos. Mas para quê, pastor? Para que Cristo venha nos aperfeiçoar. Para que Cristo venha nos moldar. Porque todos, eu me incluo, somos falhos. E carecemos da glória, da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. Aqui é lugar de gente falha assim, irmão. Isso faz toda a diferença, porque quando eu errar, você nunca pode me olhar como, eu não imaginava o pastor do amigo. Imagine assim, eu posso falhar. E a igreja cresceu por muito tempo achando que os pastores não erravam, que os pastores não podiam falhar. Mas nós falhamos, somos falhos, mas nós buscamos. Eu sei uma coisa, irmão, e aí é só para os pastores. A quem é muito dado, a palavra de Deus diz, muito será cobrado. Mas eu também falho, mas eu também posso errar. Eu posso, em algum momento, porque aqui é só homens, usar de uma palavra muito dura para um liderado meu, lá em Piedade. Aqui os pastores não fazem isso não, mas lá em Piedade o couro come. E eu sou falho. Eu posso ser falho. Vocês concordam comigo, irmão? Eu tenho que ter a humildade de chegar e falar, amigo, mamado, irmão, querida, me perdoa, eu falhei. E amado, está no jogo porque nós somos falhos, só tem homem aqui dentro, não tem semideus. Pegou essa aí? A igreja é um verdadeiro lugar para homens imperfeitos. Eu não vou ser longo nem muito prolixo na minha oportunidade não, mas eu quero que tu fique ligado, porque Deus tem coisas aqui para fazer, já está fazendo. E da mesma forma, pastor Luiz, que a igreja ela é repleta de homens falhos, homens que às vezes tropeçam no falar,
tropeçam no pensar, no olhar, no almejar, no cobiçar. A igreja tem pessoas que possuem situações específicas. Porque existe alguém aqui que não peca? Levanta a mão aí, por favor. Se tu não peca, tu já era para estar no céu. Vou pedir para o Senhor te levar hoje. É brincadeira, tá, irmão? Só para descontrair um pouquinho. Todos nós pecamos. E eu falei aqui de alguns pecados, nós deslizamos muitas das vezes no falar, no pensar, no olhar, no cobiçar. Mas existia um homem, e aqui também é lugar para eles, aqui também é lugar para esses homens que estão aqui hoje, sei que tem, que precisam de algo mais do Cristo. E aquele homem ele não tinha somente os pecados como todos nós temos, ele tinha uma imperfeição em sua mão direita que ninguém dentro da igreja poderia solucionar, somente Cristo. E pode ser o seu caso hoje, e é o dia hoje. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Você não tem só os pecados a apresentar ao Senhor, como eu tive os meus, a apresentar e falar, Senhor, me perdoa. Mas você tem um algo além. E que algo além é esse, pastor? Além dos meus pecados, preciso que Deus toque no meu casamento. Pastor, além dos meus pecados, preciso que Deus abra a madre da minha esposa. Pastor, além dos meus pecados, eu quero te apresentar o meu filho, que está nas drogas, está preso. Estão conseguindo entender, irmãos? Que dentro da casa do Senhor, além de ter homens imperfeitos e cheios de pecados, existem homens também que têm coisas mais além, coisas que só Jesus vai conseguir enxergar. E quando eu entendo isso, você entra por essas portas lindas, a igreja aqui, Bangu, eu sei que tem muita coisa para fazer, pastorzão, mas a igreja é linda. Quando você entra por aqui e guarda isso no teu coração, leva isso para a tua vida para sempre. Nós não entramos aqui para encontrar o pastor Marcos, o pastor Luiz, o pastor Renato e os irmãos. Isso está em terceiro, quarto plano. Eu entrei aqui porque eu sei que quem habita aqui é Cristo, o Senhor, que pode mudar a história. É Ele que pode, é Ele que já te viu, já te conhece, já te percebeu aqui nesta noite. Eu não te vi, mas Ele já te viu. Ele já viu você orando dentro da sua casa, pedindo, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Não só vim pedir o perdão, mas era isso aí. O homem da mão mirrada estava com o seu probleminha na mão. Qual é o seu problema? Qual é a sua mão mirrada? Eu não sei, o pastor Domingos não sabe, mas Jesus já te viu, querida. O Senhor já contemplou aquilo que você precisa nesta noite. E o texto vai continuar aqui. Versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no. Aqui, pastor Marcos, eu preciso da sua permissão. Você me permite? Eu nem te disse o que é. Mas não é nada demais, não. Eu jamais desonraria a oportunidade que tive. Mas eu quero que você faça uma introspecção. O que é isso, pastor? Uma análise interna, você e Deus. Quando as pessoas adentram pelaquela porta, elas esperam encontrar pessoas que se vejam como você. Como assim, pastor? Quando temos visitantes aqui nesta noite, eu não posso olhar para aquele que nos visita, ou para o irmão que está ao meu lado, olhar com um olhar altivo e achar que sou maior do que ele em nenhum momento. Porque todos nós carecemos da mesma misericórdia e da mesma graça. Só que, infelizmente, em alguns momentos, lá em Piedade pode estar cheio, aqui em Bangu eu sei que não tem. Não tem ninguém aqui com esse perfil. Lá em Piedade, pastor Saulo, o bispo está passando uma prova, né, bispão? Estou brincando aqui, irmão, estou fazendo só uma conjectura, porque em todo lugar a gente encontra. Lá na sinagoga tinha escribas e fariseus. Sabe quem são esses? São aqueles que se acham muita coisa.
se acham que não são falhos e que não podem tropeçar. E eles estavam ali só observando. Na igreja ninguém observa. Na igreja se estende a mão. Pegou isso aí? Eu vou falar de novo. Na igreja, quando eu não sou escriba e fariseu, e eu sei que Bangu não tem, eu não fico só observando aquele que necessita, eu estendo a mão como igreja. Vem cá, meu amigo, tu está precisando de ajuda. Isso é corpo, eu libero glóbulos brancos de defesa para curar essa ferida que se abriu no corpo. Os escribas e os fariseus não estavam nem aí para os que estavam sofrendo, eles só observavam. Mas existia alguém naquele lugar que olha de forma diferente. E esse é o motivo de eu estar aqui. E esse é o motivo de eu estar todos os dias na igreja, porque eu sei que Ele está lá. Eu sei que Ele também está no meu quarto quando eu dobro o meu joelho. Eu sei que Ele também está comigo no meu trabalho. Mas aqui é como Paulo fala, congregai-vos, seja corpo, seja instrumento da mão de Deus, seja membro deste corpo. Eu botei aqui no meu esboço, o meu singelo esboço. A nossa sinagoga, eu coloco... Isso aqui não é uma sinagoga, mas é só parafraseando. Não pode ser um lugar de acusação, gente. Mas sim de ajuda, cura e absolvição. Versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Por que eu falei para você sublinhar, lá no início do versículo, que era a mão direita? E eu ia fazer isso no início, mas, vou ser sincero, eu acabei esquecendo. Eu esqueci que eu ia fazer isso. Eu queria mexer com você. Eu ia entrar aqui quando o pastor me chamou, o pastor Marcos me chamou de uma forma tão carinhosa e amorosa. Eu ia vir com a mão no bolso, a mão direita no bolso. Eu ia provocar vocês, até vocês ficarem se pensando: por que o pastor não tira a mão do bolso? Por que ele está com a mão direita dentro do bolso e não tira, assim como eu estou aqui? Porque foi assim que o homem da mão mirrada chegou dentro da sinagoga, tentando esconder o seu maior motivo de vergonha. Porque possivelmente, aquela debilidade na mão direita dele, se fosse a lepra, ele nem deveria estar lá, porque senão ele seria o quê? Apedrejado. E o que isso tem a ver, pastor? Eu quero enfatizar isso, porque o judeu, se tivesse para receber uma bênção, ele estendia qual mão? A mão direita. Arão, quando foi ungido com o sangue do cordeiro, se eu não estiver enganado, está em Levítico, ou em Êxodo, eu não vou recordar, a memória também às vezes falha, já estou com 42 anos, né, irmão? Ele ungiu a orelha direita de Arão, ungiu o dedo direito de Arão e o dedo do pé de Arão. Por que tudo direito? Lá em Lucas 22, Malco, o servo do sacerdote que foi ao Getsêmani prender Jesus. Quem conhece essa história? Pedro puxa a espada e corta a orelha dele. Qual orelha era? Lucas vai falar que era a orelha direita. E o servo do sumo sacerdote é o futuro sacerdote. Por que isso está nas Escrituras? Porque o sonho daquele jovem era se tornar sacerdote. Pedro acabou com o sonho dele, arrancou a orelha. Está imperfeito, não pode ser sacerdote. Mas Jesus ainda assim foi lá e... o teu sonho vai se cumprir, querido, fica calmo. Pedro, segura a espada aí, porque foi dado essa possibilidade para isso aqui ser feito. Deus ser preso, porque está tudo escrito, está tudo na soberania de Deus. Então a mão direita daquele homem era como se fosse uma sentença: jamais serás abençoada, tua mão está mirrada. Terás que andar sempre escondendo ela.
não tinha bolsos, provavelmente ele andava assim debaixo da sua túnica. E se alguém visse que era lepra, ele seria apedrejado em praça pública. E o que isso tem a ver, pastor? Faltando 7 minutos para as 8 horas para a gente caminhar para o fim. Isso acontece todos os dias aqui na igreja e você nem sabe. Que isso, pastor? É. Ninguém chega aqui falando: eu estou todo ferido por dentro, eu acabei de apanhar do meu marido. Tu já ouviu alguém chegar aqui falando sobre isso? Entrando pela porta da igreja, eu apanhei do meu marido, tomei uma surra dele, gritando para todo mundo ouvir. Tu já ouviu isso, pastor? Nunca. Mas muitos podem ter entrado aqui alguma vez, ou podem ter até hoje aqui. E essa é a mão dela que ela esconde. Ela não quer que ninguém saiba. Ela não quer que ninguém veja. Porque é a dor dela, é a vergonha dela. Estão conseguindo entender? Porque aqui é lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que precisam de Jesus. Eu te faço uma pergunta: se Jesus estivesse esquecido de ir naquele dia lá, você que me ouve pelo YouTube, o nosso Deus, ele é atemporal, ele está no Kairos, ele te alcança aí, tá? Ele conhece o que tu está passando aí. De repente você não veio até porque a sua mão está mirrada e tu está com vergonha de vir. E a igreja não pode ser cheia de escribas e fariseus que só observam, estão prontos para acusar, mas eles têm que entender, nós precisamos compreender que a igreja é lugar de ajuda, de absolvição, de cura, de amor, de restauração, de restituição, de liberdade. Enquanto a igreja não compreender isso, muitos ficarão tentando esconder a sua mão. Entrarão e sairão pela porta. E eu quero te dizer nesta noite que Deus me trouxe aqui para você que me ouve, que está tentando esconder a sua mão e que não quer que ninguém saiba, mas Jesus já te viu nesta noite aqui na Nova Vida de Bangu e até em casa, porque Deus fala no meu coração que tem pessoas em casa passando por isso. Eu quero te dizer que o olhar de Jesus, ele é um olhar diferente do meu olhar. O entendimento de Jesus, a compreensão de Jesus. Gente, nós estamos lidando com um Deus soberano, poderoso, que não tem como explicar. Nós não podemos botá-lo numa caixinha e falar: ele só atua desse jeito, ele só trabalha dessa forma, ele faz como quer, da forma como ele quiser. E se ele quiser hoje fazer, ele faz. Que isso, pastor? Provavelmente, se fosse eu, junto com a galera dos jovens lá andando, me conversando sobre o meu Fluminense, que vai encostar no Botafogo e vamos ser campeão brasileiro. Eu estou lá com os jovens, lá conversando, brincando com eles, e se passar uma pessoa chorando, uma pessoa... Não fala não que é o time do bispo, hein, irmão, fica ligado aí. Então, eu poderia com certeza não conseguir ver aquele que está ao meu lado precisando. Às vezes eu estou na calçada e às vezes eu tenho uma pessoa que está carente de uma palavra, de uma oração. Vocês estão conseguindo entender? E eu, na minha humanidade, eu vou me, vou me distrair com os amigos falando de coisas boas. E às vezes eu não vou nem contemplar o próximo que está do meu lado, precisando de uma palavra, precisando de uma atenção. Por que eu estou falando isso? Porque se você espera do homem isso, estamos perdidos. Mas Jesus, quando veio numa situação dessa, parecidíssima, falando dos milagres, todo mundo alegre, feliz, compreendendo, meu Deus, que nós encontramos o Messias. Ele estava ali cheio de pessoas cercando ele. De repente, a palavra vai dizer em Lucas 11, vendo-a, ele viu quem? A viúva de Naim. Ele estava ali, cheio de alegria. E por que eu estou falando isso?
Porque você não se sinta excluída, Jesus te encontra aí mesmo, você não é uma pessoa isolada, você não é uma pessoa que não, Jesus não vai me ver aqui, Jesus não está me vendo o meu sofrimento, não, Ele consegue te enxergar, Ele consegue te ver porque Ele é o Senhor. Zacarias vai dizer que os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra, Ele te vê, Ele te consegue compreender, e é dele que eu falo, é Ele que está aqui nesta noite, Ele está te vendo. E ele, no meio da festa, ele viu, vendo-a, teve o quê? Compaixão dela. Outra história é a mulher do fluxo de sangue. Ele, no meio da multidão, Jairo falou: vem cá, Jairo, vamos lá então, vamos lá salvar sua filha. E está indo ele, uma multidão cercando, daqui a pouco a mulher do fluxo vai lá e toca nele. Ela é curada. Ele pergunta: quem me tocou? Pedro fala: Senhor, a multidão te aperta. Tu vai falar quem te toca? De mim saiu virtude. Ele está aqui falando com a mulher. Ó. A mulher está aqui, ele está falando aqui com a mulher. Mulher, a tua fé te salvou. Nesse instante aqui, ó, ele e a mulher e a multidão, lá na frente, o que acontece, irmão? Alguém sabe? Os servos de Jairo acabam de chegar e falam para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre, não. Tua filha dorme. Jesus aqui. Eu imagino que quando eu leio as escrituras, eu fico meio que maluco, falando assim, pensando assim: oh, Jesus, como é que foi? Ele falou com a mulher, ele aqui, o Deus encarnado, ouviu lá e falou: opa, Jairo! Ah, Jairo! O que ele falou para Jairo? Não? O que ele falou para Jairo, irmão? Não temas, crê somente. E isso faz toda a diferença. Deus, Ele é atemporal. Mas será que Ele vai alcançar meu filho lá em Bangu, em Jericinó? Ele está aqui, está lá. Ele falando aqui, Ele falou com ele lá. Ele não perdeu nenhum momento. Ele está sob o controle da nossa existência. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Mas a nossa incredulidade, Paulo aos Romanos vai falar assim, ó, capítulo 3, versículo 3, e daí? Para os Romanos, e daí? Ele começa assim, e daí? Se a incredulidade anulará a fidelidade de Deus, a igreja pode estar incrédula, mas Deus vai permanecer fiel. Você pode estar com dificuldade de crer, na pequenininha fé, me ajuda, Senhor, na minha pequena fé, mas Deus vai se manter fiel à sua palavra e àquilo que Ele prometeu. Eu quero terminar. Que você reflita comigo nessa noite. O que você tem esperado do Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Desde o convite do pastor Marcos, até hoje, 3 horas da tarde, mais ou menos, eu falei com Deus e briguei com Deus: Senhor, que eu vou levar para a Piedade? Pode vir, Nil. O que eu vou levar para a Piedade? O que eu vou levar para Bangu? Porque nós, pastores, irmãos, eu vou falar de mim, pastor Odomir. A igreja é lugar de homens falhos e imperfeitos. É muito fácil receber um convite e pregar uma mensagem que eu já preguei, ó. Essa aqui eu nunca preguei em lugar nenhum. Cumpri o protocolo. O pastor Marcos me chamou, eu vou lá. Vou pregar. Não. Uma certa vez, eu entrei na besteira de fazer isso. Que é um ciclo, né? Se você se deixar, você prega aquilo que Deus não quer que você pregue. Já está na rotina. Aí ele, numa vez, num sonho, ele me levou em Ezequiel capítulo 8. Quem já leu esse texto? Sei que é pouco habitual ler esse texto, que Ezequiel é chato, desculpa, Senhor. É uma leitura bem complicada.
É uma leitura complicada, tá bom, mestre? Mas o texto foi tão claro para mim. Isso aí, deixa eu usar, varão. Ezequiel fala assim, ó. Eu estava conversando com os anciões e de repente me aparece um homem, metade latão reluzente e metade fogo. Ouve isso, irmão. E me pegou pelos cabelos. É isso que está lá nas escrituras. Esse homem pegou Ezequiel pelos cabelos e falou assim, cara, tu está aí conversando com os anciões? Eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro do templo. Vem cá. Olha aqui o que está acontecendo no templo. As paredes, todas elas profanadas. Aí Deus falou comigo assim, ei, você nunca vai saber o que a minha igreja precisa. Eu sei o que ela precisa. E eu te trago essa visão, Deus falando comigo, para você entender. Sem mim você não vai nunca conseguir compreender o que cada alma chega aqui carente para ouvir da palavra do Senhor. Então por isso, pastores, pessoas que estão no avanço, que querem ser ministros da palavra, todo dia Deus tem algo novo. Isso aqui não para de jorrar, irmão. E Deus me trouxe aqui para você que me ouve aqui na internet, vai me ouvir depois. Sabe isso aí que você está passando, que você está enfrentando? Que é a tua mão mirrada, que é a tua dificuldade que você tenta esconder e ninguém sabe? Deus me trouxe aqui hoje para falar, Ele te enxergou hoje. Ele te viu. Eu não sei se você acredita, mas ainda que exista incredulidade, Deus se manterá fiel. Eu quero te dizer que eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para dizer, se você crê, a tua história pode mudar. Se você crê, a coisa pode reverter em favor do Senhor, para honra e louvor e glória e honra e todos os louvores a Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. É para você sim, irmã, que tem buscado o Senhor na palavra, pedido uma direção no seu casamento. É para você que tem buscado uma cura de uma enfermidade que os médicos falaram assim, não tem mais jeito, mas você não comenta, você não compartilha. É para você que está buscando uma oportunidade de trabalho e você fala assim, eu não gosto de compartilhar com ninguém, mostrar as minhas necessidades. E realmente é difícil, mas o Senhor me trouxe aqui para falar, Ele te vê, Ele está te enxergando, Ele está te vendo, Ele sabe o que tu está passando. Eu não consigo enxergar, pastor Marcos, Luiz e Renato não verão, mas o Senhor está te vendo. Ele não deixa você sozinho. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Ele está contigo, mas parece que Ele está longe. Ele diz lá em Isaías, eu sou o mesmo Deus de longe, mas também sou o Deus de perto. Ele está contigo, mas pastor, está difícil, a mão está aqui doída, eu não consigo nem mostrar para ninguém. Mas Deus me trouxe aqui para falar, eu estou te vendo, minha amada, eu estou te vendo, meu irmão, você que me ouve pela internet, a tua história pode mudar, porque você escolheu encontrar alguém chamado Jesus, e é só Ele que pode mudar. Oh, aleluia! Mas é muito fácil, Neil, um Deus que, como nós temos, um Deus que pode todas as coisas, que o centurião o procurou, antes de Naim, de Lucas 11, o centurião procura ele. Não, Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor venha até a minha casa. Basta uma palavra, nós temos um Deus que uma palavra basta para Ele. Acabou. Só acredito plenamente nisso, que você pode chegar hoje em casa e a história mudar. Vou contar um singelo testemunho. A incredulidade em algum momento bateu e bate, vira e mexe na minha porta. Bate na porta do coração. Eu trabalhava numa empresa há 13 anos, fui demitido em 2 de junho de 2017, uma empresa maravilhosa, recebia muito bem. Fui mandado embora porque muito me posicionei pela minha fé. Exemplo, você pune esse, mas não pune esse. Não, a justiça, se os dois fizeram a mesma coisa, os dois merecem ser punidos. Sim ou não? Atraso. Ele chegou atrasado? Pune ele. Esse chegou atrasado? Não pune. Está certo ou está errado, irmão? Errado. Eu falava, não vou fazer. Se os dois chegarem atrasados, eles serão cobrados. Era isso. Beleza. Passei todo o auxílio e falei com Deus assim, Senhor,
eu quero trabalhar nessa empresa aqui. Meu currículo não é falar de mim, mas o meu currículo na minha área é muito bom. Aí Deus vai falar assim, ainda que você seja bom, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, mas eu sou muito bom. Sem mim nada podeis fazer, porque eu abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Já fica ali, esqueceu, né, pastor? Então beleza, esqueci, pastor, perdão. Enviei o currículo, 6 vezes enviei, ninguém me chamou. Aí eu fui para o joelho e falar, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu tive que reconhecer que só Ele pode abrir a porta. Só Ele que pode mover o sobrenatural. É esse que está aqui e te viu, tá? Ele já te enxergou. Tu não está escondido aí não, porque Ele já te encontrou. Ele já viu teu coração. Teu coração é como um livro aberto para o nosso rei. Falei, Senhor, me ajuda, o que eu fiz? Estou indo para um caminho errado? Olha o que Ele falou para mim. Na sala, não é isso, amor? Na sala do meu quarto, da nossa sala lá. Volta lá, filho. Entra no arquivo do teu currículo. Foi assim muito claro, irmão. Você esqueceu a sua altura. Coloca a sua altura. Que isso? É algo tão... Eu trabalho na área de segurança. Eu botei a altura. Foi tempo de eu ir no banheiro, amado. E o telefone tocar. Eu fui no banheiro, tomei meu banho, fui botar o prato de comida, o telefone tocou. Você acabou de enviar um currículo. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que quando eu e minha esposa, em 2008, não tínhamos nada para fazer, não tinha dinheiro nenhum, decidimos casar. A família, minha mãe, meu pai estão aqui, não tinham condições de nos ajudar, não porque eles não queriam, porque não tinham. Se eles pudessem, eles dariam tudo para nós, para mim e para a Patrícia. Naquele dia, o relógio já está vermelho, né, pastor? Eu vou levar essa propriedade, vou falar com o bicho, cara, é ótimo. Se liga aí, varão, já está nos acréscimos. Só para descontrair. Nós ganhamos um carro do Guanabara, irmãos. Ganhamos, está ali, minha mãe está ali, meu pai está ali. Eu ganhei, minha mãe ganhou, porque nós compramos o refrigerante na Guanabara, que era a promoção Guanabara, né? Aniversário Guanabara, ninguém esquece. E aí, fomos lá, um boletão, assim, uma quantidade de boleto enorme. Aí eu lembro que eu botei num saquinho, o vento bateu e os folhetos todos eles se espalharam na calçada. Eu, na minha incredulidade, falei, cara, vamos embora, estou cansado. Aí um amigo meu que hoje é pastor Marcos, falou, não, pastor, recolhe ali e preenche. Falei, eu senti de Deus, peguei, minha mãe preencheu. Por que eu sempre gosto de falar isso? Porque quando eu saí, nós decidimos nos casar. Se eu saísse da dentro de casa, eu tinha um recurso financeiro muito pontual para ajudar em casa. Deus é perfeito, irmão. Deus, Ele é perfeito. Ele não falha, Ele não perde nenhum momento. Eu falava assim, Senhor, como que minha mãe, era as minhas súplicas, e é como você está hoje aí. É como Deus está ouvindo as suas orações, a sua alma se externando. Senhor, só Tu sabes o que eu vim aqui hoje, nesta noite, buscar da casa do Senhor. E eu estava assim, Senhor, eu tinha que pagar R$1.000 no meu casamento para a menina do buffet. E triste demais, porque, caramba, como é que meus pais vão viver sem os meus recursos? Quando nós entendemos que nós temos um Deus sobrenatural, amigo, sai de baixo. E eu chorando dentro do Siena branco do meu padrinho Alexandre, diácono Alexandre, falei, Senhor, como é que eu vou pagar R$1.000? Não tem de onde vir. Meu pai liga para mim, filho, vem para o Guanabara, tu acabou de ganhar um carro.
Irmão, a resposta da minha alma que chorava foi imediata. Deus está me trazendo aqui para falar contigo nesta noite, dessa mesma forma. Ele pode mudar a tua existência, a tua mão mirrada pode voltar ao normal, mas nós temos que fazer como aquele homem falou. Jesus falou: ei, levanta-te, nós temos que ter uma ação, nós temos que crer que Ele pode mudar. Ele me trouxe aqui para falar para você: a tua situação pode reverter, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o Senhor do tempo, do mar, do vento. Ele é Deus, e quando Ele quer, ninguém pode impedir. Aleluias! Glória a Deus! Vamos ficar de pé, irmãos. Agora você não viu? É só falar ficar de pé que a luzinha vermelha apaga. E aí, pastor? O que tem a ver o carro, irmão? O carro, Deus é perfeito, Ele não faz nada por acaso. Eu me casei não vou errar não, Patrícia, fica tranquila. Em 6 de dezembro de 2008. Em janeiro, eu recebi uma carta da Caixa Econômica, dando a oportunidade de quitação do apartamento na qual minha mãe mora até hoje. E com o desconto que a Caixa dava, que era a maior prestação, era o maior custo de vida da família, era o valor quase que exato do carro. Pô, meu irmão, Deus está aí. Falei, lógico que eu quero, nós vendemos, quitamos o apartamento. Logo em seguida, meu pai arrumou um trabalho, meu irmão também arrumou um trabalho. Eu aprendi com o pastor Maurício Fragali, num curso lá em Bom Sucesso, na Vida de Bom Sucesso, Academia da Fé lá atrás. Ele falou assim: o passo de fé, para muitos vai ser como se fosse uma canoa furada. Para esse homem da mão mirrada, levantar-se no meio da sinagoga com uma possibilidade de lepra na mão era um risco. Mas quando você crê, você se posiciona e levanta e dá o passo de fé. Você crê. E é nesta noite, eu quero te convidar nesta noite. Se você se encontra aqui nesta noite e que você precisa de algo, que não é só pedir perdão ao Senhor, mas eu preciso de algo, Senhor, que é lá dentro, só Deus sabe. Vem aqui na frente. Assim como esse homem fez, ele se levantou e depois estendeu a mão. Deus está falando: vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Você não vai precisar se expor, não precisa falar o que é. Aquele homem não se expôs, ele só levantou a mão e Deus curou. Deus te trouxe aqui para orar por você. E só Deus sabe o que você tem passado. Vou chamar os pastores aqui para nós orarmos por esses queridos que estão aqui à frente. Chega um pouquinho mais para cá. Obrigado. A Nova Vida, ela não é muito casual nessas questões, né? Eu gostei demais quando o pastor Marcos falou assim: tenha liberdade no Espírito. Porque é Ele que conduz a casa. Oh, aleluia, nós. Nós só somos instrumentos, Senhor, da Tua obra, do Teu Espírito. Eu quero enfatizar que o Deus sobrenatural está aqui, irmão. Eu não sei, que parece que tem alguém duvidando de que a tua situação pode mudar. Se Deus me revelar, eu vou até você. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar o impossível. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele ainda vive, Ele reina e continua reinando e reinará para sempre. Eu vou orar, deixa eu só terminar o testemunho. Eu tinha R$1.000 para pagar.
Tá, o apartamento era no futuro e a dívida presente. Não tinha de onde tirar R$1.000. Não tinha mais nada, nenhum real, nenhum tostão. Nem eu raspei os bolsos dos meus padrinhos todos. Não tinha mais nada. Amados, ouve isso aqui. Quando acabou o casamento, eu já procurei na filmagem, nas câmeras de circuito interno, eu recebi abraços de pessoas, antes de entrar no culto, antes de entrar no carro, que elas botavam as mãos no meu bolso. E eu não sabia o que porquê. Ela me abraçava e botava a mão no bolso, me abraçava e 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 a mão no bolso. Quando eu cheguei no local da festa e fui no banheiro, fui olhar o bolso, Deus proveu. Quem são esses? Não sei. Eu não sei quem são. A Bíblia vai falar que às vezes nós receberíamos visitas de anjos e não saberíamos. Eu sei que o Deus provedor que proveu e continua provendo na minha vida está aqui hoje. Fecha os teus olhos, Senhor. Que nesta noite, meu Pai, esses homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, que vieram aqui à frente, Senhor, só o Senhor sabe o que eles têm enfrentado. Só o Senhor sabe as impossibilidades que cada um tem passado. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja mudança, que haja transformação, restauração, que o morto viva novamente. Eu não sei o que é o morto na vida dela, se é o casamento, se é o filho, se é a filha, se é ela própria, mas que a vida volte, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração e que toda a incredulidade caia por terra e que o teu nome, Senhor, só o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado na vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor.